comes the sun. Here comes something in the way she woos me. My sweet Lord, I really want. A maior banda de todos os tempos, os Beatles é o grupo que mais influenciou o mundo da música. Formada por Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon. Mas a dupla Lennon e McCartney sempre foi a queridinha, e eles sempre foram os rostos da banda, assinando quase todas as músicas do grupo. Tanto que a marca Lennon-McCartney virou um status da banda. Mas ali estava um gênio da música pouco falado e pouco lembrado até hoje. Compositor de grandes sucessos dos Beatles como Something e Here Comes the Sun, George Harrison é pouco reverenciado. O guitarrista da banda mais importante que já teve não tem seu nome tão falado como John Lennon, por exemplo. Mas sua contribuição para o mundo da música é tão grande quanto. Formado no início da década de 60, em Liverpool, na Inglaterra, os Beatles antes da fama passaram por uma fase decisiva tocando em Hamburgo, na Alemanha, onde amadureceram musicalmente tocando horas seguidas em clubes. The Beatles were then as four lads on that rather dimly lit stage, somewhat ill-clad, and the presentation was, well, left little to be desired as far as I was concerned, because I've been interested in the theatre and acting a long time. But amongst all that, something tremendous came over, and I was immediately struck by their music, their beat, and their sense of humour actually on stage. And even afterwards, when I met them, I was struck again by their personal charm. And it was there that really it all started. It took about 8 months to get to the stage where we had a recording contract and we were having the first record issued. And from there to the present, well, where their last record sold 500,000 copies within 10 days of issue. Actually, their first record did very well. It sold 100,000 copies. That was Love Me Do. Mas em 1963, com o empresário Brian Epstein e o produtor George Martin, os Beatles assinaram com a EMI e lançaram Please Please Me, With the Beatles e A Hard Day's Night. A partir daí, a vida deles mudaram para sempre, e da indústria musical também. A banda se tornou um fenômeno global. A Beatlemania tomou conta do Reino Unido, depois da Europa e em 1964 dos Estados Unidos, com uma apresentação histórica no Ed Sullivan Show. Musicalmente, o som ainda era baseado no rock and roll e no pop, com letras cada vez mais pessoais e harmonias inovadoras. Numa época em que se tinha muitos intérpretes, como Elvis Presley e Frank Sinatra, que cantavam músicas de outros compositores, os Beatles faziam questão de cantar suas próprias composições e deixar suas músicas com uma pegada mais pessoal. Anos mais tarde, eles decidiram ir além das músicas pop tradicional, e nos álbuns Rubber Soul e Revolver, eles fizeram letras mais maduras com influência folk, e fizeram experimentações de estúdio, psicodelia, testaram músicas indiana e gravações ao contrário. Em 1966, a banda parou de fazer shows, focando exclusivamente no estúdio. E no ano seguinte, eles lançam o épico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E esse álbum revolucionou o conceito de disco como obra artística completa e marcou a era psicodélica dos anos 60. Após a morte de Brian Epstein em 67, a banda começou a enfrentar conflitos internos. Em 1968, eles lançam o álbum The Beatles, o álbum branco. E é nesse álbum que tem a música mais bonita deles, Why My Guitar Gently Weeps, composta por George Harrison. We must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Em 69 lançam Abbey Road, com a famosa capa deles atravessando a rua. E em 1970 lançam o 12º álbum do grupo e o último, Let It Be.
Pouco tempo depois, ainda no mesmo ano, Paul McCartney anunciou oficialmente o fim dos Beatles. Let it be, let it be, let it be. George Harrison foi muito mais do que o guitarrista dos Beatles. Sua história é marcada pelo talento precoce, espiritualidade profunda e uma contribuição musical que ainda não foi plenamente reconhecida com o tempo. Nascido em 25 de fevereiro de 1943 em Liverpool, ele era o mais novo de 4 irmãos, vindo de uma família humilde. Ainda cedo se interessou por música e na adolescência ganhou sua primeira guitarra. Foi na escola que ele conheceu Paul McCartney, que o apresentou a John Lennon. Mesmo sendo mais novo, George Harrison impressionou John com sua habilidade na guitarra e entrou para o grupo que viria a se tornar os Beatles. George era o mais jovem da banda e no início tinha pouco espaço como compositor, dominado pela dupla Lennon-McCartney. O Beatle silencioso, como era chamado, por seu comportamento introspectivo, criou riffs marcantes e introduziu técnicas novas. Suas primeiras canções como compositor foram Don't Bother Me e If I Needed Someone. I know I'll never be the same. Carve your number on my wall and maybe. A grande virada na vida de George aconteceu em 65, quando conheceu a música e a filosofia indiana. Ele desenvolveu uma grande espiritualidade e teve uma transformação artística, se tornando discípulo de Ravi Shankar, aprendendo a tocar sitar e ainda introduziu a espiritualidade oriental no rock. George passou a ver a música como um caminho espiritual, não apenas comercial. A maturidade como compositor veio em 68 até o fim do grupo em 70. Nos últimos anos dos Beatles, George atingiu seu auge criativo, mesmo ainda tendo menos espaço nos álbuns. Algumas das músicas compostas por ele que já foram ditas aqui: Why My Guitar Gently Weeps, Something, Here Comes the Sun. While my guitar gently weeps. Little darling, I feel that I see it slowly. Something in the way she woos me. Ele também compôs With You, Without You, que está no álbum Sgt. Pepper's, e Taxman, do álbum Revolver. Depois que os Beatles acabaram, todos estavam esperando para ver qual deles iria lançar o primeiro álbum e quem iria fazer o primeiro sucesso na carreira solo. Obviamente, as fichas todas estavam em John Lennon e Paul McCartney, mas o silencioso George Harrison chegou primeiro que todo mundo, com sua obra-prima All Things Must Pass. Sunrise doesn't last. Após o fim dos Beatles, George surpreendeu o mundo com All Things Must Pass, lançado no mesmo ano que o grupo acabou, 1970. Um álbum triplo considerado uma obra-prima que mistura espiritualidade, rock e introspecção. No álbum contém a canção My Sweet Lord, que é o maior sucesso da carreira do cantor. Really want to show you love, but it won't take long. Hallelujah, my sweet Lord. Em 73 ele lança o álbum Living in the Material World. Em 76 o disco 33 1/3 é seu novo projeto. E em 87 Cloud9 com a canção Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Porém, seu último álbum saiu em 2002, quando George já tinha morrido. O disco Brainwashed foi finalizado pelo seu filho Danny. Forgive me, Lord, please. Em 1999, George sofreu um ataque que o abalou física e mentalmente. Um homem chamado Michael Abram, que tinha problemas mentais, invadiu a casa do músico, acreditando que ele era um feiticeiro. Harrison foi esfaqueado cerca de 40 vezes, teve um pulmão perfurado, mas sobreviveu graças à reação de sua esposa Olivia, que o defendeu com um atiçador de lareira. George foi resgatado e resistiu ao ataque. Boa noite. Depois de 4 anos de tratamento contra um câncer, foi anunciada hoje a morte de George Harrison, o guitarrista que deu alma à música dos Beatles. Mas 2 anos depois, em 2001, mais precisamente em 29 de novembro, a lenda da guitarra e ex-Beatle faleceu de câncer, aos 58 anos de idade, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O câncer no pulmão e garganta se espalhou pelo corpo após anos de tabagismo. O cantor descobriu o câncer em 97, após notar um caroço no pescoço, atribuindo a doença ao seu hábito de fumar.
Ele foi tratado com sucesso na época, mas o câncer retornou e se espalhou, levando à sua morte em 2001. O ataque que ele sofreu em 99 acabou agravando a situação. Ele faleceu em paz, cercado pela família, e suas cinzas foram espalhadas no rio Ganges, na Índia, seguindo a tradição hindu. Em 2002 teve o Concert for George, realizado no Royal Albert Hall, em Londres, no aniversário da morte do cantor, realizado pela sua esposa Olivia e seu filho Danny, com direção musical de Eric Clapton e Jeff Lynne, reunindo estrelas como Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty e Monty Python, para celebrar a vida e obra do ex-Beatle, com arrecadação para sua fundação de caridade. Em 2004, Harrison foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como artista solo, porque os Beatles já tinham entrado nessa lista na década de 80. George said that he tried to write songs that would still mean something years from now. And I think it's safe to say that in spite of his immense fame, his truth will never be outshined or forgotten. A cerimônia foi em Nova York e durante a música Why My Guitar Gently Weeps, Prince faz uma apresentação que entrou para a história durante o solo da canção. O Beatle silencioso, o introspectivo George Harrison morreu há mais de 20 anos e é pouco falado e lembrado. Mas a importância de George Harrison reside em seu papel como guitarrista inovador e compositor fundamental dos Beatles, além de sua profunda influência espiritual e cultural, ao introduzir instrumentos e filosofias indianas como citara e meditação na música pop ocidental, tornando-se um pioneiro da world music e mantendo uma notável integridade artística tanto nos Beatles quanto em sua carreira solo, mesmo sendo conhecido como o Beatle quieto. Here comes the sun. While my guitar gently weeps, I got my mind set on you. Curta e se inscreva no canal. E caso você queira ver como o álbum The Dark Side of the Moon se tornou um dos álbuns mais importantes da história da música, clique no vídeo à esquerda. Ou como Michael Jackson e Quincy Jones mudaram a história da música, clique no vídeo à direita.